Salmo 21, assim diz a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. Tu lhe satisfizeste o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios, pois o supres das bênçãos de bondade, e lhe põe na cabeça uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação, de esplendor e de majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão direita apanhará os que o odeiam. Tu os fará como uma fornalha ardente quando te manifestares. O Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu arco. Exalta-te, Senhor, na tua força, nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela leitura da tua palavra, Senhor, e clamamos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, abrir os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor demanda de nós. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos a Ti por estas bênçãos. Amém, Senhor. A vida no mundo caído não é nada fácil. Nós experimentamos enfermidades, nós passamos por desemprego, nós lidamos com a rebeldia e o afastamento da presença do Senhor dos nossos filhos. Nós temos problemas nos nossos relacionamentos conjugais e até mesmo dentro do corpo de Cristo, nós enfrentamos dificuldade, a falta de unidade, muitas vezes presente na igreja. Mas diante desta realidade, nós somos cristãos. E uma pergunta que nós temos de responder é: qual é a diferença que Cristo faz em nossa vida? Você já parou para responder esta pergunta nas suas situações, nas suas dificuldades? Qual é a diferença que Jesus Cristo faz em meio a todas essas dificuldades do mundo caído? É provável, se formos sinceros, muitos de nós chegarão à conclusão de que, olha, não faz muita diferença. E no final das contas eu creio em Jesus, mas no final das contas não há algo que promova a diferença, que me traga alegria, que promova algo que me traga satisfação. Mas por outro lado também, há aqueles que reconhecem, não, Jesus Cristo sim faz a diferença, e a primeira imagem que lhes vem à mente, e eu paro para você nesse momento meditar, quando você pensa em Cristo Jesus, qual a primeira imagem que vem à sua mente? Ainda que a Confissão de Fé de Westminster coloque como um pecado nós sequer imaginarmos as pessoas da Trindade, formarmos imagem na nossa imaginação, é provável que muitos de nós temos vívida a imagem de Cristo no seu estado de humilhação. Jesus Cristo que viveu como homem, que padeceu, que sentiu fome, que foi humilhado, que foi morto, e é capaz que nós olhemos para isto e restringimos a nossa visão sobre quem Jesus Cristo é apenas ao seu estado de humilhação. Mas esta visão, ainda que verdadeira, é uma visão incompleta. E a palavra de Deus, ela nos traz uma visão plena de Cristo e nos mostra a visão do Cristo exaltado. E se nós desejamos viver esta vida, uma vida com alegria diante da presença de Deus, em meio às dificuldades do mundo caído, nós precisamos olhar e nos alegrar com aquilo que Cristo conquistou. E este salmo, ele vem nos falar sobre a vitória que foi concedida ao rei. Veja, eu não sei se quando você pensa em Jesus, o que vem à sua mente é a cruz,
ou o Jesus católico em uma cruz com uma coroa de sangue, ou se é o Jesus do filme da Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Mas você consegue pensar em um Jesus Cristo com um sorriso no rosto? Você consegue pensar em Jesus Cristo como alguém repleto de alegria? Porque o que nós acabamos de ler aqui é que o rei se alegra, e nós lemos também que Deus encheu de alegria com a sua presença. Jesus Cristo é alguém que é plenamente alegre e plenamente feliz. E se Jesus Cristo é assim, essa alegria é algo que deve ser percebida em nossa vida. Mas sabemos que muitas vezes nós não temos esta visão elevada a respeito de Cristo Jesus, nós acabamos não tendo uma visão elevada a respeito de quem nós somos, por estarmos unidos a Cristo. E é por isso que nessa manhã eu quero refletir com os irmãos neste salmo, e convidar os irmãos a se alegrarem na vitória do Rei Messias. A palavra de Deus nessa manhã, ela nos convida a nós nos alegrarmos na vitória do Rei Messias, e nós veremos que essa vitória foi uma vitória alcançada no passado, mas é uma vitória que ainda nós aguardamos a sua consumação no futuro. E nós vemos vários motivos pelos quais nós devemos nos alegrar, em primeiro lugar, com a vitória conquistada por Cristo Jesus, com a vitória passada. Mas antes de entrarmos na exposição do Salmo, se você se lembra, no domingo passado foi exposto o Salmo 20, e este Salmo constitui o quê? A oração que o povo de Deus fez para que o rei alcançasse, fosse bem sucedido na batalha. Uma intercessão foi feita a Deus, e aqui no Salmo 21 nós vemos que esta oração ela foi respondida. Quando nós olhamos para as traduções antigas do texto que nós temos diante de nós, a partir do tempo de Neemias, a Bíblia, o povo já não falava mais hebraico, e a língua em que eles estavam acostumados, que eles falavam era aramaico. E para que eles pudessem acompanhar a leitura da palavra de Deus, foram feitas traduções e paráfrases da Bíblia para o aramaico, que foram conhecidas como Targums. E o Targum referente ao Salmo 21, nós vemos que ele começa dizendo que na tua força o Senhor, o rei, se alegra. A palavra que está ali para rei é o Rei Messias. Então, desde o passado havia uma compreensão de que este salmo aqui falava assim a respeito da vitória que foi concedida a Davi, mas havia algo mais, estava apontando para algo maior, que era o Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o salmo ele começa dizendo que na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. A primeira coisa que nós vemos aqui, que nós devemos nos alegrar com a vitória alcançada pelo Rei Messias, é que o próprio Rei, é que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele se alegra com a salvação que foi alcançada por meio dele. Se você se lembrar das exposições do livro de Neemias, lá em Neemias no capítulo 8, no versículo 10, Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Aqui no versículo 1 do nosso salmo, nós vemos que a força do Senhor é a nossa alegria. O salmista aqui ele expressa que o Rei Messias, ele se alegra, e ele não se alegra com a sua própria vitória, ele não se alegra com o poder que foi colocado sobre ele, mas é dito, na tua força, Senhor, o Rei se alegra, e como exulta com a sua salvação. A palavra de Deus ela nos mostra que o rei está certo de que o Deus Todo-Poderoso satisfará as suas necessidades em meio à batalha. O que Davi se alegra, ele se alegra com a força do Senhor, ele se alegra com o fato de que o Deus que lhe concedeu a vitória é o Deus Todo-Poderoso. Agora observe, quantas vezes nós ao passarmos por adversidades, estamos unidos a Cristo Jesus, parece que Jesus não faz diferença nenhuma para nós, e o que nós vemos que aqui, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ao se alegrar nessa salvação, e não é uma alegria pequena, é uma exultação, ele se exultou nesta alegria, nós vemos que a sua alegria está na força do Senhor. O nosso Redentor, o nosso Rei Messias,
tinha a compreensão da grandiosidade do Pai. Mas muitas vezes nós nos alegramos, porque a visão que nós temos de Deus é a visão de um Deus fraco, que é um Deus que sim atendeu às orações e os pedidos do povo escrito nas Escrituras, mas que não é poderoso para mudar a nossa salvação, a mudar a nossa situação. Eu não sei pelo que você está passando, ou que está trazendo tristeza, ansiedade, deixando que você viva uma vida plena diante da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus, ela nos convida a nós nos exultarmos, porque o Deus a quem nós servimos, Ele é o Deus que é todo poderoso, é o Deus que supre as nossas dificuldades em meio às nossas adversidades. Tudo aquilo que nós precisamos, o nosso Deus tem o poder para nos conceder. Então alegre-se na vitória alcançada pelo Rei Messias, porque o Rei Jesus, nós vemos aqui no versículo 1, ele se alegrou com a salvação que lhe foi dada pelo poder do Pai. Mas no versículo 2, nós vemos também que o Rei Messias, nós devemos nos alegrar porque ele teve a sua oração atendida. Olha o que o versículo 2 nos diz: tu lhe satisfizeste o desejo do coração e não lhe negaste as súplicas dos seus lábios. Davi, ao refletir sobre a sua situação, nós vemos ali que no versículo 4 do Salmo 20, olha o que está escrito lá, que Deus, o povo orando por Davi, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. Aqui no capítulo 21, no versículo 2, nós vemos que o Rei Messias teve a sua oração atendida, e aqui nós vemos que o Deus a quem nós servimos é um Deus que Ele atende o nosso clamor, Ele atende a nossa oração, quando nós oramos alinhados à sua vontade. Você se lembra de Jesus Cristo quando Ele estava no jardim do Getsêmani? Ele clamou ao Pai para que aquele cálice fosse passado dele, mas o que ele diz lá em Mateus 26, 39, não seja como eu quero, mas como tu queres. É dessa maneira que nós oramos, quando nós estamos passando por adversidade? A palavra de Deus nos convida a nós nos alegrarmos com a vitória do Messias, porque ele teve a sua oração atendida. Ele teve o desejo do seu coração satisfeito. O Senhor não negou a súplica dos seus lábios. E por que isso foi atendido? Porque Jesus Cristo orou não para que a sua vontade fosse feita, mas que a vontade do Pai fosse realizada. E se nós estamos tristes em meio à adversidade, nós precisamos nos perguntar, por que será que as nossas orações, os nossos clamores não estão sendo atendidos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há inúmeras razões pelas quais nós podemos clamar ao nosso Deus e a nossa oração não ser respondida. Se você olhar lá em João no capítulo 15, no versículo 7, Jesus Cristo ele disse para os seus discípulos: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aquilo que vocês clamarem será atendido. Muitas vezes a nossa oração ela não é atendida porque nós não permanecemos em Cristo Jesus e nem permanecemos na sua palavra. Olhe para os relacionamentos. Você acha que o relacionamento conjugal, o relacionamento marido e mulher, tem alguma coisa a ver com a nossa oração ser atendida? Em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 7, você observará lá que um relacionamento conjugal que não está funcionando em harmonia é a razão das nossas orações não serem atendidas. Quando você olha para as parábolas de Jesus, quantas vezes nós estamos passando por adversidade? Nós oramos uma vez, ok, cheios de fé. Oramos a segunda vez, ok, confiamos em Deus. Oramos a terceira, quer saber, Deus ele sabe de todas as coisas. Eu não vou continuar orando. Uma das razões pelas quais nós não temos nossas orações atendidas é porque nós negligenciamos o que Jesus Cristo disse lá em Lucas 18, quando ele colocou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Falta de perseverança é uma das razões pelas quais as nossas orações não são atendidas.
você deseja experimentar a alegria que o Messias ele experimentou com a sua vitória? A palavra de Deus nos chama aqui a refletirmos para a realidade de que o Rei Messias, ele teve a sua oração atendida, e ele a teve porque ele orou de conformidade com a vontade do Pai. Nós somos convocados nessa manhã a clamarmos ao Senhor para que o Senhor nos ajude, a fim de que aquilo que tem impedido da nossa oração ser atendida, seja mudado em nós. Para que nós sejamos conformados mais à imagem do Rei Messias, a fim de que o nosso clamor, a nossa oração, venha estar alinhado com a vontade daquele que alcançou a vitória, que teve o desejo do seu coração atendido. Mas nós vemos aqui na sequência, no versículo 3, que eu e você nós devemos nos alegrar na vitória alcançada pelo Rei Messias, porque no versículo 3 nos fala que este rei, ele foi honrado por Deus. Versículo 3, pois os supres das bênçãos de bondade, ele expõe na cabeça uma coroa de ouro puro. Olha só o que interessante, quando a gente olha para a vida de Davi, por conta dos seus pecados, e por conta também dos inimigos do povo de Deus, Davi foi perseguido, Davi foi caluniado, Davi viveu como fugitivo, mas nós vemos aqui no Salmo 21, que ele foi exaltado. Aqui é dito, ele foi suprido das bênçãos de Deus, e o Senhor na cabeça lhe colocou uma coroa de ouro puro. A humilhação antecedeu a exaltação. Alguns, ao olharem para esse versículo, pensam que há uma relação com o que é dito lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 12, quando Joabe conquistou uma vitória sobre a cidade dos filhos de Amon, e ele convocou Davi para que viesse para o final da batalha, a fim de que a vitória não ficasse no nome de Joabe, mas ficasse no nome de Davi. Davi vai até lá, nós vemos que ele tira a coroa da cabeça do rei, é dito de uma coroa de ouro maciço, uma coroa pesando 34 quilos, é dito lá no texto de 2 Samuel 12, e que aquela coroa foi colocada sobre a sua cabeça. Quando nós olhamos para aqui, nós vemos que algo maior está sendo apontado. Não é apenas a vitória e a honra que foi concedida a Davi, mas nós vemos que Jesus Cristo, durante o seu estado de humilhação, ele foi rejeitado. Mas o Jesus a quem nós servimos hoje, ele recebeu o nome mais excelente, o nome acima de todo nome. E olha o que é dito, o próprio Deus foi ao seu encontro e lhe supriu de bênçãos de bondade. A palavra de Deus nos diz que hoje, independente do nosso status social, da nossa situação financeira, nós estamos assentados nas regiões celestiais. A posição que nós ocupamos hoje por estarmos unidos a Cristo Jesus é uma posição de honra. E nós somos agraciados com a bondade de Deus, com as bênçãos de bondade que nos são concedidas. Aqui não é dito que as bênçãos de Deus estão em algum lugar e que você tem que correr atrás delas para que você seja feliz. Aqui está dito que o nosso Deus é aquele que nos supre com bênçãos de bondade. O nosso Deus é aquele que vem até nós e nos concede as bênçãos da sua bondade, e quando olhamos para a palavra de Deus, nós nos lembramos que busque primeiro o reino dos céus, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você está triste hoje? Lembre-se que o nosso Rei Messias, ele alcançou a vitória. O nosso Senhor Jesus Cristo foi aquele que se alegrou com a salvação que foi alcançada. Ele se alegrou com a sua oração que foi atendida, e aquele que foi honrado por Deus. Nós hoje estamos em uma posição de honra diante da presença do nosso Deus, e temos sido alcançados por suas bênçãos. Mas o texto continua dizendo no versículo 4, que Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo sempre. O Rei Messias a quem nós servimos, ele foi abençoado com a vida eterna. Pensa só, o que é que nos traz tristeza quando nós vamos envelhecendo?
é que nós nos deparamos com a realidade de que um dia nós morreremos. E quando a gente para pensar e refletir a respeito da morte, é capaz que a gente pare e fale, mas há tanta coisa ainda que eu gostaria de fazer. Você gostaria de viver bastante? Porque o que está sendo dito aqui é que o rei Messias, ele pediu vida e tu lhe deste longevidade para todo o sempre. Dependendo de como for a minha velhice, não sei se eu chegarei até lá, e eu não quero viver por muito tempo se for para viver sofrendo. Eu prefiro que o Senhor me leve antes. Eu creio que ninguém quer passar por uma coisa dessa. Mas o que é dito aqui a respeito deste rei é que ele foi abençoado com a vida e uma longevidade para todo sempre. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós vemos que Davi alcançou vitória sobre os seus inimigos. Davi teve uma vida longa, mas Davi morreu. Mas quando nós olhamos para o nosso rei Messias, o nosso rei, ele morreu, mas ele ressuscitou, e o nosso rei, ele reina para sempre, e não tem como a morte tirar dele este reino. A nossa alegria deve estar centrada justamente no fato de que o nosso rei Messias, ele foi abençoado com a vida eterna, e se ele foi abençoado com essa vida eterna, ele é o primogênito da nova criação. E da mesma maneira como ele foi ressuscitado, nós que estamos unidos a Cristo Jesus, nós um dia também seremos ressuscitados e teremos o nosso corpo transformado, e isso deveria nos alegrar no momento presente, no momento das dificuldades, pois sabemos que a morte não é aquilo que impede a nossa alegria. A morte, ela é algo que é meramente passageiro, e aquilo que nós aguardamos é aquilo que o rei Messias conquistou. O texto continua dizendo, versículo 5, nos mostrando que o rei foi revestido de glória. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e de majestade o cobriste. Nós olhamos para Cristo e vemos a sua vida no seu estado de humilhação. Mas a palavra de Deus nos diz que aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário foi um triunfo sobre principados e potestades. Foi uma derrota pública para os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós veremos no Salmo 24, alguns domingos adiante, esta entrada triunfante de Jesus Cristo em seu estado glorificado nas regiões celestiais. E quem não deseja viver uma vida de glória? Pense nos momentos de triunfo que você alcançou na sua vida. O primeiro emprego que você conquistou, a promoção que você alcançou, a nota boa que você alcançou ali na prova, o elogio que você recebeu e que foi importante para você do seu avô ou de algum familiar. Mas todas essas coisas, por mais grandiosas que elas sejam, nós vemos que elas são passageiras. Por mais grandiosos que para nós pareçam os nossos triunfos, eles não são nada comparados ao triunfo e à glória com a qual o nosso rei, ele foi revestido. E o nosso rei é aquele que compartilha da sua glória para conosco. Você está entristecido pelas situações da vida? A palavra de Deus, ela nos aponta para o momento em que nós compartilharemos desta glória, porque o rei a quem nós servimos é aquele que está cheio de glória, de grande glória, por causa da salvação, revestido e cobrido de esplendor e de majestade. Pare para observar nas coisas grandiosas que são ditas aqui a respeito de Cristo. E no versículo 6, nós vemos que o Jesus que nos é apresentado é um Jesus com um sorriso estampado no seu rosto. Porque o versículo 6 diz, pois o puseste por bênção para sempre, e o encheste de alegria com a tua presença. O rei a quem nós servimos, é um rei que ele foi abençoado com alegria, mas com que alegria ele foi abençoado? Ele foi enchestes de alegria com a tua presença. No Salmo 27, Davi ele faz um pedido, e o pedido dele é que ele pudesse morar na casa do Senhor
por todos os dias da vida dele, e que ele pudesse contemplar a beleza de Deus. Agora, para observar, em que a sua alegria ela está colocada. Pense, se você fosse para o céu, pense nas delícias que a palavra de Deus nos diz para o céu, e pense nas delícias que são descritas do novo céu e da nova terra. Se Jesus Cristo não estivesse lá, você gostaria de ir para esse céu? Observe, a pergunta ela parece absurda, mas muitas vezes nós nos alegramos mais com as bênçãos de Deus do que com a própria presença de Deus na nossa vida. A mulher de Jó, ela olhou para ele e falou: olha, Jó, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre, porque não está valendo a pena servir. E muitas vezes nós vivemos dessa maneira, mas o que nos mostra é que o rei Messias que alcançou a vitória, ele foi abençoado, e o que ele recebeu, encheste de alegria com a tua presença. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele se encontra assentado nas regiões celestiais, desfrutando da alegria perfeita da comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. Ele se encontra com um sorriso estampado no rosto, repleto de alegria, de acordo com a palavra de Deus, porque ele se encontra com a igreja triunfante. Mas há algo que ainda resta acontecer, que é de receber aqueles que são seus no novo céu e na nova terra. E talvez você pare e observe, mas como é que Jesus Cristo pode estar feliz, repleto de alegria, com tanta maldade que há no mundo? Nós vemos que aqui então, a partir do versículo 7, a palavra de Deus vem a nos mostrar como que o rei, ele lida com os seus inimigos. Qual que é a perspectiva que Jesus Cristo tem diante da maldade que há no mundo, diante daqueles que se opõem? É a maneira como Davi olhou para aquela época. Ele sabia que a vitória foi alcançada, Deus atendeu a oração, o seu clamor, mas os inimigos continuavam lá, os inimigos continuavam presentes. Mas o versículo 7, ele vem aqui a nos falar algo a respeito do rei, do relacionamento do rei com o pai, e nós vemos que sim, em primeiro lugar, nós temos de nos alegrar com a alegria daquilo que foi conquistado por Cristo no passado, com a vitória de Cristo no passado. Em segundo lugar, nós devemos nos alegrar com a vitória futura que nos é anunciada na Escritura. O versículo 7 diz: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. Olha o que nos é dito a respeito do rei Messias. Este rei, ele confia no Senhor, e é pela misericórdia do Altíssimo que o seu reino, ele não será abalado. Davi, ele tinha confiança de que a sua vitória não estava nos seus próprios esforços. E aqui, quando nós olhamos e vemos a figura de Cristo Jesus, por que Jesus Cristo tinha essa confiança plena? Quando nós olhamos para o relacionamento pactual de Deus com o mundo, nós vemos que os pactos são antecedidos pelo pacto da redenção que foi estabelecido na eternidade. E desde toda a eternidade, nós vemos que a relação pactual de harmonia perfeita entre o Pai e o Filho, o Pai estabeleceu que Ele colocaria os inimigos debaixo dos pés do seu Filho, e o Filho prometeu que encarnaria e realizaria a obra da redenção. Jesus Cristo está assentado no seu trono, sabendo que Ele já venceu, que a vitória já foi alcançada, e essa vitória está enraizada no relacionamento perfeito de harmonia que existe entre o Pai e o Filho, e por isso que é dito: o rei confia no Senhor, e pela misericórdia do Altíssimo jamais vacilará. A gente está no mês de missões. Quando nós olhamos para a igreja perseguida, muitas vezes as pessoas perguntam: onde é que está Deus? Por que Deus, aparentemente, ele não está fazendo nada? Ou quando teve no momento recente de eleições, muitos de nós fomos tomados por um desespero sobre o que é que ia acontecer. É meio como: será que Deus não está vendo todas essas coisas que estão acontecendo?
Mas a palavra de Deus nos diz que o nosso rei, ele lidará com os seus inimigos. Nada disso que está acontecendo está fora da alçada do seu domínio. E a palavra de Deus nos diz que um dia ele se manifestará. E no versículo 8 diz: a mão dele alcançará todos os seus inimigos, a sua mão apanhará os que o odeiam, tu os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares, o Senhor na sua indignação consumirá o fogo e os devorará. A referência aqui à mão do Senhor, ela diz respeito do poder e do controle do nosso Deus. E o que é dito aqui a respeito dele é que a sua mão alcançará os seus inimigos, ele as apanhará, e aqui nós vemos aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o nosso Senhor, que o Rei Messias, o nosso Jesus, veio para destruir as obras do maligno. E há algo que é dito aqui que muitos de nós ignoramos. Tu, porém, os farás como uma fornalha ardente quando te manifestares. A palavra de Deus nos aponta para um dia, para o grande e terrível dia do Senhor, quando Ele se manifestará e julgará essa terra. Quando passamos pela exposição da Epístola de Pedro, no capítulo 3, nós vemos a descrição desse dia como sendo: porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela há, que existem, que desaparecerão. A palavra de Deus nos fala a respeito desse grande e terrível dia. E ela não fala de uma mera aniquilação, porque seria fácil se fosse isso, não é verdade? Pense só toda a maldade que existe no mundo, todas as pessoas que se levantaram contra o povo de Deus. Se no final das contas a destruição fosse iminente e acabasse o sofrimento dessas pessoas, onde estaria a justiça diante da grandiosidade do nosso Deus? Mas aqui é dito que Ele fará dos seus inimigos como fornalha ardente, e na sua indignação os consumirá e os devorará com fogo. E a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele não apenas Ele destruirá dos seus inimigos, mas Ele também nos dá a certeza de que os planos deles contra o povo de Deus não sucederão. Às vezes nós nos entristecemos com o sistema político, nós nos entristecemos com a perseguição que está sendo colocada sobre a igreja, mas o que nos é dito nos versículos 10 em diante, nós vemos que Deus, Ele eliminará completamente os ímpios da terra, Deus, Ele desfará todos os seus planos, e Deus, Ele manifestará o seu juízo sobre eles. Versículo 10: destruirás da terra a sua posteridade, e a sua descendência de entre os filhos dos homens. Se contra ti planejarem o mal e armarem ciladas, não obterão êxito, porque tu os porás em fuga e mirarás o rosto deles com o teu lado, com o teu arco. Para todos os cantos que nós olhamos, nós vemos o mundo se levantando contra a igreja de Cristo. E nós vemos que os ataques que têm sido desferidos, têm sido ataques covardes. As nossas crianças estão sendo atacadas com toda essa ideologia de gênero podre que tem sido colocada nos desenhos animados, que tem sido colocada nos programas de auditório. As crianças sendo levadas a observarem esta problemática toda que existe no mundo de identidade, de gênero, de transgêneros, como sendo algo normal. E às vezes quando a gente para olhar para isso, um desespero bate no nosso coração, porque eles armam ciladas. Isso não é coisa que é feita de maneira ingênua. Quantas vezes nós olhamos para as propagandas, olhamos para os filmes, para os programas que são colocados, e nós notamos o plano ardiloso, o plano bem orquestrado e pensado para promover a destruição, para prover a maldade sobre o povo de Deus. Mas o que é dito aqui é que o nosso Deus, que com a sua mão alcançará, eles não obterão êxito, e mirará o rosto deles com o teu arco. São palavras pesadas que são ditas aqui. E Apocalipse deixa bem claro que haverá um dia em que os reis da terra, os grandes, os comandantes,
os ricos e poderosos, todo escravo, todo livre, é dito ali que se escondam na caverna e peçam aos penhascos para que rochedos caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira, e a eles quem poderá subsistir? Nós devemos viver no presente com alegria da vitória futura que a palavra de Deus nos diz sobre o Messias. E finalizando, qual que deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? Davi, ao conquistar aquela glória, o que seria o normal das pessoas do mundo? Se exaltar a si mesmo, proclamar o seu nome. Se você visitar o Museu do Louvre, ou se você for ao Egito, você verá as pirâmides, você verá a esfinge, você verá todos aqueles obeliscos, e o objetivo de tudo aquilo era tornar grande o nome daquele que era o conquistador. Mas Davi, ele termina o salmo dizendo: exalta-te. Ele não fala exalta-me, Senhor, na sua força. Exalta-te, Senhor, na tua força. Nós cantaremos e louvaremos o teu poder. Será que nós temos razões para cantar e louvarmos o poder do nosso Deus? Pense em Cristo sim no seu estado de humilhação, mas lembre que o Cristo a quem nós servimos, o Rei Messias, é o Rei que hoje está exaltado nos céus, é o Rei que está coberto de glória, é aquele que está na presença do Pai e desfruta de uma harmonia perfeita nesse relacionamento, e é o Rei em cuja sua vitória é uma vitória iminente, e tudo aquilo que nós devemos dizer e aguardar é: ora vem, Senhor Jesus. Eu não sei como está o seu coração, mas em Hebreus, a vida cristã ela é comparada com uma corrida, e nessa corrida, ali nos é dito que nós temos de ter o nosso alvo bem definido, que é olharmos para o autor e o consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz, trocou a alegria que lhe estava proposta por suportar a cruz, e nos é dito isso para que nós não venhamos desfalecer em nossa alma. Então que o Senhor Deus, Ele venha abençoar a você, venha abençoar a mim, a fim de que nós venhamos ter uma visão exaltada da vitória que foi conquistada por Cristo, da vitória passada, da vitória futura que nos aguarda, a fim de que nós venhamos viver uma vida não pautada pelas circunstâncias, mas uma vida pautada pelo nosso olhar voltado para Cristo Jesus.